E aí pessoal, tudo bem com vocês? No curso que eu gravei, né, sobre desenvolvimento de websites com HTML5, eu mostrei duas ferramentas que me auxiliaram, né, uma para a construção do banner, a imagem, né, que foi utilizada como banner do site, e o Figma, né, que foi a ferramenta que eu utilizei para fazer todo o desenho, né, do mockup do meu site. E alguns dos alunos que estão no curso, né, fazendo o curso de desenvolvimento de websites usando HTML5, acharam interessante também, né, criar suas próprias imagens, fazer seus próprios mockups, e alguns me pediram, né, algum auxílio de como essas ferramentas funcionam. Então eu decidi fazer também aí um videozinho explicando como é que o Canva funciona e até mesmo depois um outro aí mostrando o Figma, né, e como é que a gente poderia construir coisas utilizando essas ferramentas. Então, nessa aula eu vou apresentar um pouquinho aí do Canva, tá? Então, basicamente, o Canva é um site, vocês acessam ele por canva.com. A primeira tela que vai aparecer não é essa, né? Vai ser a tela para vocês se registrarem, mas é bem tranquilo, é só entrar com o nome, e-mail e mais alguns dados, né, que vocês já vão ter acesso à ferramenta. Como eu disse, é uma ferramenta gratuita, e ela é parcialmente gratuita, na verdade, né? Porque tem algumas artes que vocês têm à disposição aqui para utilizar que podem ser pagas, tá? Mas dá para trabalhar numa boa usando só os recursos gratuitos da ferramenta. Bom, depois de se registrar e logar, essa aqui é a tela inicial que vocês vão encontrar. E basicamente o Canva ele é um site que vai te auxiliar na criação de designs, tá? Então você pode criar qualquer tipo de arte, né, gráfica e digital. Então nessa tela a gente tem 3 pontos de início, vamos dizer assim. O primeiro é esse aqui. Então ele, como slogan, né, crie designs para tudo. A partir do momento que a gente clica aqui, ele vai dar algumas sugestões para a gente. Então tem aqui, por exemplo, post para Instagram, logotipo, panfleto, né? Na verdade, quando a gente escolhe uma dessas opções, ele vai trazer para a gente já uma área de trabalho em branco, para a gente poder criar a nossa arte, e também algumas sugestões de artes já prontas, né? Que a gente pode só alterar os dados, textos, fontes, né? Cores, imagens e etc. Então, assim, essas opções que ele já traz pronto aqui, por exemplo, se eu passar o cursor aqui na capa do Facebook, ele já me mostra que ele vai criar uma arte de 820 pixels por 312 pixels. Então ele tem duas vantagens. A primeira é que, quando você escolhe um desses modelos aqui, ele já vai te dar o documento no tamanho exato. Então, por exemplo, uma postagem no Instagram, ele já vai dar o tamanho exato aí que seria o ideal para essa postagem. Logotipo, normalmente o padrão é 500 por 500. Enfim, além do tamanho do papel aí, ele vai também fornecer para a gente alguns exemplos de logotipo, de post para Instagram, de capa para Facebook e assim por diante. E do mesmo jeito, né, caso eu não queira de nada específico para as redes sociais ou algo que exista um modelo, eu posso criar minhas próprias dimensões personalizadas. Bom, como eu disse, a gente tem 3 maneiras, né, de começar. A primeira é essa, né, que eu mostrei para vocês por aqui, tá? Escolhendo uma das opções. A segunda maneira é nesse botão, Cria um Design, que aparece praticamente as mesmas opções, inclusive a de dimensões personalizadas. E a outra maneira é logo aqui embaixo, em Criar um Design. Então, na mesma tela, né, aqui, aqui e aqui, ele exibe aí praticamente as mesmas opções. Então, aqui tem um recomendado, baseado nas últimas coisas que a gente criou. Para redes sociais, ele já vai dar aqui alguns exemplos, impressões. Ele também vai dar alguns exemplos, como cartão de visita, entre outros. Então, basicamente, né, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o design que a gente quer, né, o que a gente quer, para que a gente quer, e clicar sobre uma das opções. Então, vamos supor aí que eu vou fazer um post para Instagram. Então, eu venho aqui nessa categoria. Pode ser tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, igual eu já falei. Então, vou clicar nessa opção e ele abre para mim numa guia nova uma área de trabalho para desenvolver aí a arte, tá? Então aqui nessa tela, a princípio, ele me traz uma área de trabalho em branco, né? E aqui na lateral, ele traz alguns templates. Esses templates ele está trazendo porque eu estou selecionado aqui o item template.
mas tem também outros itens aí que dá pra gente trabalhar, que a gente vai passar, né, por todos eles já já. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é decidir, tá, eu vou criar uma arte totalmente do zero ou vou usar alguns dos recursos que ele já me fornece, tá? Caso eu vá criar do zero, eu vou precisar entrar nesses outros menus aqui, nesses outros itens de menu, tá? Basicamente, uma arte aqui, ela é criada, né, se a gente for analisar, vou pegar essa primeira aqui mesmo pra gente trabalhar. Vou clicar nela, ele já carrega ela aqui para mim. Então a maneira mais simples é essa, é eu escolher entre uma dos modelos que existem aqui, tá? Vocês estão prestando atenção que a maioria deles está aqui como grátis, tá? Alguns dos modelos aí pode aparecer ou com uma coroa, né? Ou com um símbolozinho aí, um cifrão, que vai representar que essa arte é paga, tá? Algumas artes elas são gratuitas, e, por exemplo, elas cobram só para você usar a imagem que está aqui. Mas isso é simples também porque a gente consegue importar outras imagens aí para a nossa arte. Bom, a primeira maneira é essa, escolher o modelo, gratuito de preferência. Ele é carregado aqui para a minha área de trabalho. E eu posso alterar tudo isso aqui, tá? Todos esses elementos, por mais que ele coloque como sugestão, a gente consegue alterar. Então, por exemplo, quero trocar aqui o nome, né? Vou colocar o nome do meu restaurante. Então, basta eu clicar no elemento de texto e aqui em cima ele abre todas as propriedades aí, né, as maneiras que a gente tem para alterar nesse texto. O primeiro aí é o tipo da fonte, então se eu clicar aqui, ele vai me trazer alguns tipos de fonte aí que eu poderia estar utilizando. Alguns deles, ó, o que aparece com essa coroinha aqui é porque são pagos, não estão disponíveis, mas mesmo assim tem bastante fonte gratuita espalhada aí para o meio, tá? Então poderia escolher alguma dessas, tá? Que ele já mudaria aqui para mim. Então, sei lá, por exemplo, vou clicar em uma qualquer aqui, ele já mudou. Do mesmo jeito eu consigo mudar o tamanho, a cor, tá? Então a cor desse texto aí é um rosa bem clarinho, eu poderia colocar um rosa mais forte, por exemplo, enfim, um vermelho ou qualquer outra cor, tá? Ele me dá as opções aqui também para colocar um negrito, itálico, sublinhado, porém algumas fontes não aceitam. Por exemplo, essa fonte em específico não aceita negrito porque ela já é, né, um pouquinho mais grossinha e não aceita também o itálico. Mas um sublinhado ela aceitaria. As opções aí de alinhamento, ele não aparece as três aqui. Se vocês quiserem alinhar à esquerda, clica mais uma vez, à direita, clicando mais uma ele justifica, outra vez ele vai à direita e assim por diante. Então, de acordo com a quantidade de cliques que vocês derem aqui, ele vai alinhando, né, de uma determinada maneira. Aqui é para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Aqui, caso eu tenha uma lista de itens, eu vou clicar nessa opção. Aqui ele me dá duas opções de espaçamento, ou entre as letras, né, dá para ver ali o que está acontecendo, então tem como deixá-las bem juntinhas e bem espaçadas, e a mesma coisa aqui, né, a altura entre as duas linhas do texto que eu tenho, tá? Então ele é bem configurável. Ainda aqui no texto ele tem essa opção de desagrupar, na verdade em vários elementos ele tem a opção de desagrupar, porque sempre quando eu começo um texto, ó, tá vendo, ele tem um título e um subtítulo, né? E esses dois elementos estão juntos, então eu não consigo editar eles separadamente, os dois sempre vão ser arrastados juntos. Então se eu vier aqui e clicar em desagrupar, agora eu tenho só o texto de baixo e só o texto de cima, tá? Então basicamente essas são as opções aí que a gente tem para trabalhar com o texto. Aqui embaixo eu tenho aí uma forma com uma imagem dentro, que também dá para eu fazer algumas alterações. Então cliquei aqui na imagem, aí tem algumas opções de efeito, né? Algumas opções de filtro. Então, por exemplo, se eu quiser deixar ela preto e branco, né, ou em grayscale, ela também dá as opções. Tem aqui um ajustar, então eu posso alterar brilho, contraste, saturação, as tonalidades da cor da minha imagem, enfim. Então tem vários elementos que é interessante vocês irem mexendo, né, para ver qual que é aí a real funcionalidade, tá? Tem as opções de cortar a imagem, tanto é que ela já estava, né, com uma máscara, tá vendo? Mas eu poderia, sei lá, trazer o prato aqui mais para cima e pronto. Então ele vai mudar a posição da minha imagem. Tem também a opção aqui de girar, ele consegue inverter essa imagem horizontalmente ou verticalmente. Por exemplo, verticalmente, é um prato redondo, né, então não dá para perceber muito bem, mas acho que já deu para ter uma ideia. Ele tem também as opções de duplicar, de posicionar, copiar estilo, opção de transparência, então consigo deixar essa imagem aqui um pouco mais transparente para que o fundo apareça, né? Enfim, tem aqui algumas opções também de criar um link, bloquear essa imagem para ela não ser movimentada, entre outros. Bom, como eu estou mexendo aqui meio que sem
um objetivo, né, tô piorando as coisas, mas enfim. Aqui também a gente tem as opções do fundo, tá? Então ele me deu duas opções de cor aqui, provavelmente ele deve estar usando aí um tom de um gradiente, tá? Então poderia escolher as duas novas cores, sei lá, eu quero ele de um vermelho mais opaco para um vermelho mais forte, tá? Então ele vai colocar aqui a cor do vermelho e da bordazinha, tá? Então sempre ele vai mostrar aqui quais as cores que a gente tem. Além dessas cores aqui, sempre quando eu seleciono alguma cor, ele me dá algumas opções já pré-definidas, algumas cores que têm a ver, né, com a foto, que estão presentes na foto, e aqui ele dá também aí uma gama bem maior da foto. Se eu tiver o código RGB, é só eu colar aqui, ou eu posso escolher, quero um tom azul, e aí eu quero esse azul, tá? Então eu consigo ir escolhendo isso, beleza? Então basicamente são essas as opções. Sempre ele vai jogar aqui pra gente um conjunto de formas, cores, textos, e para a gente fazer a alteração de cada um deles é só clicar, né, no referido item e ver aqui em cima a barrinha, né, com as opções que ele me traz, tá bom? Beleza, então aqui eu comecei usando um template, né, já tinha alguns itens, mas vamos supor que eu comece um arquivo do zero, um arquivo em branco, igual ele me deu no começo. Então existem algumas opções. A princípio, quando eu clico aqui nessa minha área de trabalho em branco, a única coisa que eu posso alterar é a cor do fundo. Então, poderia vir aqui e colocar um fundo de uma cor qualquer, tá? Outras opções para fundo também a gente tem aqui. Ou eu posso utilizar uma foto de fundo, ou até mesmo um elemento que chama fundo, que não é nada mais nada menos do que uma imagem com uma textura. Então, vamos começar aqui, né, pelo fundo da minha imagem. Então, cliquei aqui, ele vai dar algumas opções, tá? Tem muita opção, a maioria delas é gratuita, tá? Por enquanto não estou vendo nenhuma aqui que é paga, mas enfim, existem também. Sei lá, vou colocar esse fundo aqui que parece aí um tom de madeira, tá? Só para exemplificar. Então eu escolhi o fundo, poderia também vir aqui em fotos, escolher alguma imagem mais específica para isso, tá? Então poderia pegar uma imagem como essa, por exemplo. Aqui um exemplo que tem o cifrãozinho, então essa é uma imagem paga. Se vocês prestarem atenção, ele vem com essa marca d'água do Canva. Então, essas imagens não é muito interessante de utilizar. A gente pode clicar aqui para remover essa marca d'água, mas possivelmente a gente vai ser redirecionado para uma tela de pagamento, tá? Então, a gente pode vir aqui, essas que tem a coroinha ou esse cifrãozinho são as imagens pagas. Poderia escolher alguma outra aqui, tá? Que não seja, por exemplo, essa é gratuita. Poderia clicar nela e escolher ela para ser a minha imagem de fundo. Mesmo ela não cabendo aqui, ó, eu posso aumentar um pouquinho mais e reposicionar e utilizar essa imagem. Então eu posso usar tanto as imagens que ele me dá de fundo, que são mais parecidas aí com texturas, ou fotos mesmo. E lembrando que eu também tenho essa opção de upload, que eu posso selecionar uma imagem que está no meu computador. Então poderia ir lá, salvar uma imagem de algum software, um banco de imagens, e carregá-las por aqui. Bom, beleza, escolhi então aí a minha imagem de fundo. Eu tenho aqui, né, então templates, aquela primeira tela que a gente estava, tenho aqui a tela de fotos, lembrando que eu posso pesquisar fotos mais ligadas a celular, Instagram, dinheiro, e também posso colocar aqui, por exemplo, montanhas, que é uma imagem parecida com a que eu já peguei. Poderia escolher uma outra imagem melhor, tá bom? O próximo item aqui é de elementos, então aqui ele tem ícones, formas, enfim, tá? Então tem alguns em destaque, um que deve estar sendo muito utilizado nesses dias, né? E tem aí mais algumas outras opções de formas, tá? Quadros, a gente pode colocar esse quadro e ele permite que a gente coloque uma imagem aqui dentro, é bem legal. Enfim, tem vários outros itens aí, tá? Então a gente poderia escolher algum desses objetos, tá? Quando eu clico no objeto, deixa eu tentar selecionar um aqui que tem a ver com aquilo, sei lá, como ali tem umas montanhas, natureza, talvez... Opa, aqui ó, tem uma mochilinha... Enfim, tá? Vamos colocar aqui essa mochila. E sempre quando eu adiciono um objeto aqui, ele me dá as opções para trocar. Eu não quero ela verde, então eu poderia clicar aqui e trocar a cor por uma cor que eu quisesse. E sempre vai ter, em todo o objeto, ele tem essas 4 hastes aqui que me permitem redimensionar o objeto e também essa aqui que me permite rotacionar, tá? Então vamos deixar essa mochilinha aqui, colocá-la um pouco menor, como se fosse aí algo que faz parte da logo, né, disso que eu estou construindo. Aí tem a opção de duplicar, posicionar, também fazer uma transparência, entre outros.
Bom, aqui em elementos eu posso escolher uma dessas opções, eu posso digitar aqui também, por exemplo, mochila. Vamos ver se tem alguma mochila mais interessante. Tá vendo? Ele vai trazer algumas outras. Outra coisa que eu posso colocar são textos. Então ele me traz algumas caixas de textos aqui comuns, que eu posso clicar, ele vai me adicionar um título aqui. Eu posso simplesmente vir digitar o meu título, aceitando essa fonte, que é a fonte padrão que ele traz, ou também, né, escolher aí uma outra fonte. Além desses 3 títulos aqui, né, que é título, subtítulo e título menor, eu tenho algumas combinações de texto que ele traz aqui dentro, tá? Então, eu poderia escolher um desses modelos aqui que ele me fornece. Aí tem vários aqui, a maioria deles é gratuito, né, desde que a gente não utilize uma das fontes pagas lá, a gente pode usar isso aqui tranquilo. Então eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Aí ele me traz aqui, tem até a ver com a imagem, né? Poderia colocar aqui na lateral, essa opção eu consigo alterar o tamanho. Esse texto aqui, caso eu não queira, é aquela opção de desagrupar que eu já falei para vocês. A gente pode deletar, posso centralizar, eu clicando até que ele centralize, beleza. Então eu joguei o texto, desagrupei, posso trocar a cor, colocar uma cor que tem um pouco mais a ver com a tonalidade da minha imagem, enfim, tá? Os textos eu posso colocar vários deles combinando, por exemplo, quero esse com esse, enfim, é só ir clicando, eles vão vindo aqui para dentro, eles vão trocando o texto. Para trocar o texto é só dar um duplo clique aqui ou selecionar e trocar o texto, certo? Aquele texto lá ele até faz um pouco de sentido, né, com a imagem que a gente está montando, então eu vou deixar. Tem aqui algumas opções de música, tá? Para a gente adicionar alguns áudiozinhos aí e vídeo, mas não representa muito bem o que a gente está querendo fazer. Mas do mesmo jeito é só dar um clique, ele vem para cá e a gente utilizaria. Vamos supor que eu coloquei essas opções e tem também mais uma imagem que eu gostaria de complementar aí jogando lá, sei lá, do CSS3, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, né? Então eu joguei a imagem para cá, eu poderia redimensionar ela e colocar ela em algum lugar, como se estivesse querendo aprender o CSS, ó, lá em cima no topo, né? Enfim, tá? Basicamente, a gente, para trabalhar aí, né, com o Canva é isso. A gente escolhe o modelo, né, a arte, para o que a gente precisa. A gente pode escolher um template, tem como a gente fazer o nosso template. Basicamente o template ele tem uma imagem ou uma imagem de fundo, textos, elementos, fotos, e tudo isso a gente consegue encontrar aqui na lateral. Aqui do lado a gente vai ter a nossa área de trabalho e algumas ferramentas referente aí ao elemento que a gente está trabalhando, que a gente clicou, e enfim. Outra coisa que daria para a gente fazer aqui também é trocar o nome, tá? Então eu poderia colocar aqui o nome da arte que eu estou fazendo, só clicar aqui 2 vezes e botar o nome da nossa arte, tá? E sempre, né, vocês viram que eu não salvei em nenhum momento, então aqui ele mostra que todas as alterações foram salvas, tá? Então é importante, antes de eu salvar esse arquivo ou fazer alguma coisa, verificar se as alterações já foram salvas, beleza? Ele dá opções para redimensionar, mas isso é pago, tá? Aqui, ó, experimente o Canva Pro, né, a versão Professional dele, mas também é pago. Tem algumas opções para compartilhar e o principal aí que a gente quer é fazer o download desse arquivo. Então já configurei lá toda a minha arte. Vou clicar agora aqui em baixar. Ele dá uma sugestão como PNG, perfeito. Tem como aqui modificar algumas coisas, mas essas modificações são todas pagas. E eu venho aqui em baixar, ele já vai fazer o download aí desse arquivo, né, em PNG, no formato de PNG, para o meu computador. E aí, feito isso, é só eu pegar, né, essa arte e utilizar para o que eu quiser. Bom, feito isso, a gente pode fechar essa aba do navegador que ele abriu, que a gente vai voltar automaticamente aqui para nova, né, para Home. Vou atualizar aqui para ele já trazer nessa arte para o meu portfólio. Então, se a gente vier aqui ou em todos os seus designs, ou deslizar um pouquinho mais aí a página, né, aqui ele traz para a gente um acesso rápido. Então, ele mostra todas as últimas, né, as últimas artes que a gente trabalhou, tá? Então, mostra mais algumas coisinhas para cá. E logo, né, se a gente continuar rolando a página, eu não tinha feito isso antes, mas ele vai me dando algumas sugestões. Ó, post para Instagram, existem esses. Logos, existem esses, né?
posts, stories, né, para Instagram, rede social, enfim. Então ele é bem interessante. Se eu quiser ver um pouco mais dos logotipos, é só clicar aqui e ele me traz aí várias sugestões também. Tá? Então o Canva, ele já, além dele facilitar aí a gente com a edição, ele também ajuda a gente trazendo algumas ideias, né, algumas sugestões de artes. Beleza? Então o Canva, ele tem sim suas limitações, mas para a gente trabalhar com poucos, né, projetos aí, mais fáceis, mais tranquilos, que não exigem muita configuração, né, muita edição na imagem, ele é perfeito. Principalmente para quem está começando, não tem familiaridade aí com uma outra ferramenta, como um Photoshop, um Illustrator. Então ele é bem interessante. Apesar de ter algumas opções dele aí que são pagas, né, vocês viram que deu pra gente ir lá fazer uma arte e salvar sem precisar usar desses recursos. Beleza? Então aí, cabe a vocês dar uma olhadinha na ferramenta. A melhor maneira de aprender aí é testando, treinando, tentando fazer algo. Então tentem criar algo e caso vocês tiverem alguma dúvida, é só botar aí nos comentários, né, que eu ajudo se possível. Beleza? Falou pessoal, até mais!